Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção dos últimos exercícios? Então, peguem lá, capítulo 6, página 144. Eu pedi para vocês fazerem os exercícios de aplicação, os propostos e os para conferir, referentes aqui aos módulos 26 e 27, então, que falava lá sobre a conservação da biota brasileira, lembram? Agora a gente vai corrigir, tirar alguma possível dúvida aí durante essa correção, certo? Semana que vem a gente tem o período das avaliações. Então, dia 4 vai ser a nossa avaliação de ciências naturais. Eu preciso que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, em relação ao conteúdo que vai cair na avaliação, vocês entrem no fórum do Sponte e tirem as suas dúvidas antes da prova, ok? Tranquilo? Então, eu vou primeiro fazer a correção e depois eu vou fazer uma revisão geral de todos os conteúdos que vão ser cobrados nessa segunda avaliação, certo? Aí aqui no número 1 da página 144, a gente tem um texto. Esse texto tem o seguinte título: Pescadores são retirados de áreas restritas durante a ação do IBAMA e da Marinha no Porto de Santos. Militares da Marinha do Brasil e agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, realizaram uma ação conjunta para coibir crimes ambientais no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Barcos pesqueiros de pequeno porte foram retirados de áreas restritas próximas ao cais. O navio patrulha Guaporé, P-45, e a lancha blindada Mangangá, ambos à disposição do grupamento da Patrulha Naval do Sul-Sudeste, foram utilizados na operação. As embarcações percorreram os quase 20 quilômetros do canal de navegação no complexo portuário a partir do estuário entre Guarujá e Santos, e Piaçaguera, em Cubatão. Trata-se do início de uma parceria que tem por objetivo coibir os crimes ambientais na região portuária de Santos, onde, em razão da intensa movimentação de embarcações, principalmente estrangeiras, é comum ocorrer, explicou o agente ambiental federal, federal, Ana Angélica Alabarce, responsável pelo núcleo de emergência do órgão no litoral paulista. As ações também visam combater crimes ambientais cometidos na Barra de Santos, onde os navios devem aguardar para realizar a manobra de atração nos terminais do porto. Nessa região é comum a ocorrência de despejos irregulares de substâncias a partir dos cargueiros, os navios, cargueiros, que precisam higienizar os porões de carga para embarcar mercadorias no cais. Então, essa reportagem foi acessada em 2019, 25 de abril, mais ou menos um ano atrás, tá? E ela traz essas informações aí dessa ação conjunta, certo? Aí, primeira pergunta: quais as principais atribuições do IBAMA? E grife no texto a parte que demonstra essas ações. O IBAMA é um órgão executivo federal, ele executa ações. É um órgão executivo federal ligado, associado ao Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, qual que é a missão? Proteger o meio ambiente, garantir a qualidade ambiental e assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. Ele tem como missão isso. Para atingir esse objetivo, essa missão, o que ele vai fazer? Ele vai exercer poder de polícia ambiental. Então, ele tem esse poder de polícia ambiental para executar ações, certo? Ele vai executar ações também das políticas nacionais de meio ambiente referentes a atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental. Então, aquelas novas empresas, que querem implementar alguma coisa assim de grande porte, ou até mesmo pequeno porte, elas têm que ter o licenciamento ambiental, e o IBAMA vai fazer essas atribuições relativas a esse licenciamento, controlar a qualidade ambiental, autorizar o uso de recursos naturais ou não e fiscalizar. Então, tudo isso é atribuição do IBAMA. Monitoramento ou controle ambiental, também podia colocar aí, observando as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente sempre, tá? Então, o IBAMA ele tem várias funções. Todas essas que eu falei, vocês poderiam ter colocado aí. E para a gente achar no texto
ações que demonstrem aqui a função, né, do IBAMA, as atribuições, é bem aqui, ó, nesse penúltimo parágrafo. Trata-se do início de uma parceria que tem por objetivo, então eu vou grifar aqui, vocês grifam aí também, coibir os crimes ambientais na região portuária de Santos. Essa é uma parte que demonstra essa função do IBAMA, essa atribuição, né, do IBAMA. Então o IBAMA ele vai tentar coibir. De que maneira? De todas aquelas maneiras que eu falei ali, né? Através de ações de fiscalização, através de ações de poder de polícia ambiental, através de ações de políticas nacionais para assegurar o desenvolvimento sustentável. Então, tem vários meios para o IBAMA conseguir coibir esses crimes aí. Ele tem várias ferramentas, certo? Agora aqui, no número 2, na página 145, a gente tem um gráfico. Tem as unidades de conservação por classe de efetividade de gestão. Então, aqui, maior que 60% em azul, alta, média de 40% a 60% e baixa, menor do que 40% em marrom, certo? Essa é a distribuição percentual das unidades de conservação federais da Amazônia por classe de resultado de efetividade da gestão. Então, o que é isso? Em 2015, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, realizou diversas pesquisas para saber se as áreas protegidas estavam mesmo sendo protegidas. Então, para isso, ele realizou estudos para avaliar a efetividade da gestão em 249 unidades. Dessas 249, 110 pertencem ao bioma Amazônia, o que representa um passo importante para aperfeiçoar o gerenciamento e desenvolvimento dessas áreas. O gráfico, então, vai ter os resultados obtidos, certo? Então, que tem uma alta maior do que 60, aqui ó, em azul, seria uma alta efetividade, que está sendo de fato protegida. A maior parte tem essa alta efetividade? Não, apenas 36% dessas unidades, né, de proteção integral. Então, a maior parte, que é 49%, está com uma proteção aí média de 40% a 60%. A 15% não tem quase efetividade, então aqui, ó, né, nessa daqui tem baixa efetividade de conservação. Já no uso sustentável, aquelas áreas de proteção em que se pode retirar, mas desde que de maneira sustentável, né, os recursos naturais, o maior percentual, 45%, tem efetividade, está na alta efetividade aqui, ó, de conservação. Média efetividade é 34% das unidades e pouca ou baixa efetividade de conservação, 21%, certo? Então, na letra A, o que é o ICMBio e quais suas principais atribuições? O ICMBio é um Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá? Conhecido como ICMBio. É uma entidade federal associada também ao Ministério do Meio Ambiente, assim como o IBAMA. Só que as atribuições do ICMBio são diferentes. As atribuições são criar e manter unidades federais de conservação da biodiversidade, além de organizar atividades de pesquisas atividades de pesquisa e de lazer nessas áreas, divulgando os resultados para a sociedade. Então, essa é a função do Instituto Chico Mendes. Tem a ver com as unidades de conservação, certo? B. Qual é a diferença entre os Cs, unidades de conservação de proteção integral, e as UCs de uso sustentável? Bom, o principal objetivo das unidades de conservação de proteção integral, a primeira aqui, é preservar os recursos naturais, admitindo-se apenas o uso indireto para realizar pesquisas científicas ou atividades de educação ambiental, nunca para retirar para outros fins, tá? Já as unidades de conservação de uso sustentável permitem o uso, só que sustentável, como o próprio nome já diz. Então, tem como objetivo compatibilizar, deixar compatível a conservação da natureza e o uso desses recursos aí de maneira sustentável, com o consentimento, então, da exploração, desde que de maneira sustentável, certo? C. Como você interpreta o gráfico? Então, aqui, voltando ao gráfico, né?
Como você interpreta a efetividade da gestão das unidades de conservação federais no ano de 2015? Vocês acham que esse gráfico traz resultados bons, positivos? Positivos, né? Seria positivo, um resultado bem positivo seria se a maioria das unidades de conservação tivesse uma alta eficiência. Mas a gente pode ver que a alta eficiência azul é só 36% e aqui 45%. Então, não é um resultado muito bom que apresenta esse gráfico, né? A efetividade da conservação é pouca. 36% apenas aqui, ó, de proteção integral, e das de uso sustentável é um pouquinho mais, quase metade, né, das unidades. 45% das unidades têm uma efetiva conservação. Então, como resultado geral, a maioria das unidades de conservação tem uma efetividade ali média, né? Pode, aqui considerando de uso sustentável, a maioria até é alta, mas de proteção integral a maioria é média, então é de alta a média, certo? Para o grupo de proteção integral, então, fica na média de 49%, e para o grupo de proteção para o grupo de uso sustentável, fica 45%, e para o grupo de proteção integral fica ali em 36%, tá? Então, é um resultado médio a alto aí. 3. O Ministério do Meio Ambiente tem diversas competências. Então, aqui era para fazer um cartaz apresentando resultados da pesquisa, de exemplos de competências de alguma ação concreta que o Ministério do Ambiente esteja fazendo. Essa daqui, como era uma atividade de pesquisa em grupo, né, eu deixei em aberto e vocês não precisariam fazer. Mas assim, eu vou dar alguns exemplos de competências do Ministério do Meio Ambiente. Então, ele é responsável pela Política Nacional do Meio Ambiente, por criar estratégias, mecanismos, instrumentos econômicos e sociais para melhorar a qualidade ambiental, tá? E o uso sustentável dos recursos, criar políticas para a integração do meio ambiente e produção, criar políticas e programas ambientais para a Amazônia, é uma competência do Ministério do Meio Ambiente, política de preservação, conservação, utilização sustentável de todos os ecossistemas, da biodiversidade, né, das florestas, criar estratégias e instrumentos internacionais também é uma atribuição do Ministério do Meio Ambiente para a promoção de políticas ambientais aqui dentro do nosso país, tá? Então, ele pode criar estratégias e instrumentos internacionais para ajudar a preservação ambiental, ok? Então, são muitas as atribuições e competências aí que o Ministério do Meio Ambiente deve ter, certo? 4. Página 146. Os ministérios do Brasil são órgãos do Poder Executivo subordinados à Presidência da República. Sobre o Ministério do Meio Ambiente, qual que está correta? É um órgão público de poder estadual? Não, é federal, né? É responsável por cuidar das questões sociais? Não, é das questões ambientais. C. Atua na defesa e conservação do meio ambiente? Sim, pode marcar C. Não é AD porque, dentro das suas atribuições, também é responsável pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição? Não. Atua diretamente com a gestão de unidades de conservação. Quem atua diretamente seria o ICMBio. Sempre que falar em unidades de conservação, o C é ICMBio, tá? Instituto Chico Mendes, ok? 5. Nas alternativas a seguir, assinale a entidade federal responsável por propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação, os CES, unidades de conservação federais. Gente, falou em unidades de conservação, como eu disse aqui na 4, já lembra de Instituto Chico Mendes, ICMBio, tá? Então, ele é que atua diretamente com as unidades de conservação. 6. A gestão ambiental busca reduzir ao máximo os impactos ambientais das atividades, produtos ou serviços que sejam oferecidos por determinada empresa. Isso reduz custos e melhora tanto a imagem do seu produto
no mercado quanto suas relações comerciais. Empresas que optam por não adotar um sistema de gestão ambiental podem arriscar a saúde e o bem-estar locais, resultando em passivos ambientais. O que significa passivo ambiental? Então, segundo, o conteúdo, nós vimos o que é um passivo ambiental, e o passivo ambiental é a soma de todos os danos ao meio ambiente causados pelo setor privado, ou seja, por empresas, que são obrigadas por lei a repará-los, tá? Então, todo o dano ambiental que é causado pelas empresas e que deve ser reparado por elas. Isso é o passivo ambiental. Todo tipo de impacto causado ao ambiente por determinado empreendimento e que não tenha sido reparado ao longo de suas atividades. Então, ele vai ter que ser reparado o mais rápido possível, certo? O objetivo é que o dano seja revertido. Em quê? Em investimentos para a natureza e para a sociedade, a fim de compensar esses impactos que foram gerados. Assim, empresas e indústrias devem pagar multas para recuperar áreas que tenham sido degradadas, tá? 7. Pesquise unidades de conservação presentes em sua cidade ou região. Aqui vocês poderiam entrar lá no site, que eu coloquei, todas as unidades de conservação. Na última aula no PDF eu coloquei o site lá que tem todas as unidades, Mas vamos citar aqui no Paraná, onde tem as cataratas do Iguaçu. Então, é um bom exemplo aqui da nossa região, fica no nosso estado, do Paraná, de unidade de conservação, ok? Para conferir agora, 147, o Ministério do Meio Ambiente é o órgão público do Poder Executivo Federal, responsável por cuidar das questões ambientais, certo? Sempre ambientais, O Ministério do Meio Ambiente cuida da questão ambiental. Ele tem como missão formular e implementar políticas públicas. Políticas, então, é o segundo espacinho aqui. Ambientais nacionais para o desenvolvimento sustentável, o terceiro, certo? Desenvolvimento sustentável, devendo consultar todos os atores públicos e a sociedade civil envolvidos. Então, deveria ser, deve ser uma atribuição do Ministério do Meio Ambiente consultar a sociedade civil e não fazer, conforme bem entender. Então, tem que consultar a sociedade civil e os envolvidos direta e indiretamente nas questões ambientais para poder implementar essas políticas aí de ações de conservação, ok? 2. Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e IBAMA, cada um deles tinha que colocar aqui, Qual é o que compete a essa entidade autorizar e embargar empreendimentos que causem impactos? O IBAMA. O IBAMA ele vai embargar algum empreendimento, tá? Até que seja feito licenciamento ambiental. Ele não pode ser feito sem aquele licenciamento. Do meio aqui. Compete a essa entidade monitorar e fiscalizar atividades que acarretem impactos prejudiciais a unidades de conservação. Falou em unidades de conservação, é o ICMBio, Instituto Chico Mendes, B. E por último, só sobrou o Ministério do Meio Ambiente, que compete a esse órgão formular e implementar políticas públicas ambientais nacionais para o desenvolvimento sustentável. Então, é nacional, É o órgão federal aqui, o Ministério do Meio Ambiente. Nas de verdadeiro ou falso, o ICMBio é responsável pela gestão das unidades de conservação internacionais. Não, somente as nacionais. Então, é falsa. O Ministério do Meio Ambiente é o responsável pela gestão de políticas públicas do estímulo à agropecuária. Não, agropecuária é o Ministério da Agricultura. O Ministério do Meio Ambiente é de estímulo a ações ambientais, não de agropecuária. Terceiro, o IBAMA é o responsável pela fiscalização e autuação de crimes ambientais no âmbito federal. Sim, pode marcar aqui verdadeiro. Quarta, um passivo ambiental é a soma de danos ao meio ambiente causados pelo setor privado. É verdade, verdadeiro. E a última também é verdadeira, porque o principal objetivo das unidades de conservação, de proteção integral, é preservar os recursos, admitindo apenas o uso indireto, que seja para pesquisa ou atividades de educação ambiental, tá? Então, verdadeira. 4. Relacione os tipos de unidades de conservação com as suas categorias. Tem a integral e a sustentável.
Número 1. Estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. Esses não podem ter um uso sustentável, eles têm que ser proteção integral, tá? Agora, a segunda aqui, que são áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e reservas particulares, aí sim podem ter um uso sustentável. Então, ficou 1 e 2, ok? Por último, número 5, completa a frase a seguir. No Brasil, a expressão área protegida engloba áreas de preservação permanente, que é a APP, reservas legais, as RLs, e as unidades de conservação, que são as UCs, tá? Unidade de conservação. Gente, além desses módulos 26 e 27 que a gente já revisou agora, vou revisar bem rapidamente aqui outro assunto que vai cair também na avaliação, tá? De semana que vem, na segunda avaliação. Então, cai aqui os módulos 26 e 27. E no módulo anterior, capítulo 5, aquela parte de ecótonos, restinga e manguezal. Então, seria o módulo 24, eu acho. 24 e 25. 24 e 25, que fala sobre as demais vegetações brasileiras, tá? Então, lembram lá que a gente viu o que é um ecótono? Deixa eu achar a página aqui, ó. Começando aqui, essa parte já vai cair na prova, tá? A partir da 125. Página 125, módulos 24 e 25 e depois o 26 e 27. Ecótono é uma área de transição entre dois ecossistemas, então ele pode ter características tanto de um quanto de outro, certo? Tem nos ecótonos espécies que são endêmicas, ou seja, que só existem naquelas regiões específicas e em nenhum outro lugar mais vai haver, porque não há as mesmas características para existir aquelas espécies, tá? Então, espécie endêmica é que só há em determinada região. A gente viu dois exemplos, né, de vegetação, que é uma vegetação de ecótono, a restinga e o manguezal. A restinga está em toda a área brasileira, costa, né, brasileira. Ela tem uma fisionomia variada, ela vai alternar a aparência de campo e floresta, entre campos e florestas, então vai ter uma área que parece mais aberta e uma área com mais vegetação mais intensa, certo? Mas não chega a ultrapassar 20 metros de altura, então não chega a ser, né, uma vegetação assim florestal. Além disso, as restingas são áreas de preservação permanente, então elas são consideradas APPs, não podem ser devastadas nem ocupadas, ninguém pode construir em cima da restinga ou cortar a restinga, certo? Já sobre os manguezais, eles recebem influência de rios e de marés, então eles já não vão ser igual à restinga, que é só influência do mar, né, e da faixa arenosa. Aqui vai ter influência também de água doce, então de rios e marés, e o solo é lodoso no mangue. Então aqui a gente tem a imagem, a vegetação, as árvores, elas têm raízes aéreas que facilitam as trocas gasosas e facilitam também a sustentação dessas árvores nessa lama. Os manguezais têm muita matéria orgânica, essa matéria orgânica entra em decomposição e é por isso que tem aquele cheiro característico de pântano. São considerados berçários naturais porque muitas espécies vêm colocar ali os seus ovos ou vêm se reproduzir nesses locais, tá? Muitos tipos, né, muitas espécies vegetais têm adaptações para aguentar o sal, então algumas vão ter nas folhas glândulas que vão eliminar o sal que foi sugado lá pelas raízes, tá? E é uma vegetação que tem também ao longo do Brasil inteiro, certo? Aí tem aqui os exercícios, vocês podem refazer esses exercícios aqui, ó, que falam sobre as demais vegetações
que são os ecótonos, as restingas e os manguezais. Então, página 132 tem os exercícios para vocês refazerem e verem se ficou alguma dúvida. Vai ser uma forma também de vocês estudarem, tá? Revendo esses exercícios. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão e até a próxima aula. Boa avaliação e bons estudos para vocês. Caso de dúvidas, entra no Spot, tá? Deixa lá no fórum a sua pergunta antes da avaliação que eu tento responder para que vocês possam fazer a avaliação sem dúvida nenhuma. Tranquilo? Bons estudos!